Meus irmãos amados, vou começar assim, sempre é o meu rito. Bom dia para todos e para todas. Não, a metade não falou. Está em oração, eu sei. Eu respeito uma oração, agora vamos recomeçar. Bom dia para todos e todas. Bom dia. Graça e paz de Cristo para todos e todas. Amém. Vamos então agora aplaudir. Escuta, não, nem falei ainda. Calma, gente. Vocês pegaram já o pique do pastor Silas, tudo acelerado. Calma aí. Vamos aplaudir com festa, com efusão, com toda forma de alegria, a pessoa mais importante aqui nessa manhã, Jesus Cristo. Pode começar. De glória, 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 glória em nome dele. Santo, 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 santo é o Senhor. Glória ao Senhor. Amém. Como eu disse ontem e repito hoje, é sempre uma honra, e uma honra muito rara, estar aqui nesse púlpito, estar aqui nessa igreja, que é tão forte no Brasil, fora dele, estar perto do pastor Silas Malafaia, amigo, inspirador, e é sempre algo indizível. Pastor, obrigado pelo convite, pela honra do convite. O tema é frutificação, mas eu quero destacar, eu sempre, ontem e hoje, ali sentado, olhando na hora do ofertório, assim, o relatório do ministério dessa igreja. 151 igrejas, vitória em Cristo. É muita coisa. Ninguém disse, oh, não, eu vou recomeçar. Você sei que você tem a oração, e eu respeito. Olha, 151 igrejas de vitória em Cristo já temos hoje. Bora aplaudir com alegria. É algo, isso é um ministério frutífero. Parece que foi ontem que o pastor Silas iniciou a visão da ADVEC. Parece que foi ontem. Mas eu fiquei ontem impressionado à noite, quando ele mostrou uma igreja no Rio Grande do Sul, também Assembleia de Deus, que não é do ministério dele, onde essa igreja ajuda, desde o início, na reconstrução com as enchentes. Eu fiquei impressionado. Bancos, dinheiro, ofertas, tudo, para uma igreja que nem sequer faz parte desse grupo. Isso é visão do reino de Deus. Também o trabalho lindo na África, em parceria com o pastor. E eu fiquei encantado. Então, Deus abençoe o pastor Cílio. Isso é ministério frutífero, sem dúvida. Antes de pregar, eu queria lhe fazer um convite. Se você não tem muito o que fazer, me siga no Instagram. Pelo menos você fica faz alguma coisa nas horas vagas. Vai aparecer aí, é o seguinte, eu tenho 45 anos de pastor na mesma igreja. Então, Deus inquietou meu coração, eu não sou muito da mídia, mas gosto de quem abençoa o reino de Deus, então Deus cobrou de mim, numa conversa que eu tive com o Luciano Subirá, e daí eu saí com a cabeça virada. Toda semana eu faço 3 pequenos vídeos de 1 minuto. Um chama-se Escola de Sabedoria, onde eu coloco um pouco da minha experiência e serviço do reino de Deus. Depois, o segundo vídeo chama-se Oficina da Alma. Eu sou terapeuta e então esses vídeos falam sobre a alma humana. O terceiro é Receitas da Bíblia. E por fim, eu coloco um texto. Então, estou começando agora, não tem muito seguidor, estamos em 48.700. Me ajuda a chegar hoje em 50 mil? Só isso. Dá uma ofertazinha para a Paraibana. É só, olha, @Estevão Fernandes, pronto. Resolveu. Quando eu chegar no hotel, eu vou saber quando crescer. Se não crescer, de noite é greve. De noite é greve. É claro que eu estou brincando. Meus irmãos, ontem à noite, eu falei sobre o tema frutificando em família. E eu comecei com a metáfora de igreja pomar, ou família pomar e família deserto. Tudo aqui foi sincronizado. O louvor, o vídeo de abertura, o relatório do pastor Silas sobre o ministério Vitória em Cristo. Tudo foi lindo. E a mensagem foi reflexo desse todo.
Eu queria, não vou voltar ao tema de ontem, claro, já passou, mas queria recomeçar a partir dessa visão de que nós temos uma opção de vivermos, de fazermos e de plantarmos uma família frutífera, que é um pomar fértil, ou uma família deserto, onde o ambiente é hostil à vida. E nessa percepção, geograficamente falando, a gente é ao mesmo tempo agricultor, o semeador e também as sementes. E para que uma semente cresça, ela tem que ter qualidade, mas também o solo onde ela é plantada tem que ter qualidade. No deserto, a vida sofre para se firmar. No pomar, ela flui naturalmente. Então, eu queria hoje dar, tem uma seguinte também mensagem, vou pedir que coloquem na tela, por favor. Semear e frutificar na família, a nossa vocação. Olha só, a nossa vocação. O que eu estou querendo ensinar é que o processo de frutificação na família, ele é natural a partir da consciência de por que eu vivo, de por que eu existo, de quem eu sou. Se eu não sou estéril, se eu sou saudável, se eu não sou uma pessoa complicada, se minha vida é uma vida frutífera, a minha vocação é gerar outras vidas, naturalmente. Eu queria ler um texto de Jesus, mas eu já peço perdão, porque ao preparar tudo, não notei na revisão que coloquei a expressão não morrer duas vezes. Então, vamos ler corretamente, me perdoe, eu só percebi já aqui em cima da hora. Em verdade, palavra de Jesus, eu lhes digo, se o grão de trigo não morrer, caído na terra, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Olhe que mensagem profunda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, é assim que eu me sinto como marido, como pai, como pastor, como irmão, como filho, como gente no mundo. Todo dia eu preciso morrer um pouco de mim mesmo para gerar vidas de outras pessoas, para semear vida que está perto de mim. Mas sem esse processo, isso não é possível. Porque a família deve ser nossa vocação. Tem que estar aqui. Porque ela é nossa prioridade. Eu amo igrejas que investem em famílias. Amo. Amo falar num encontro como esse, mais do que qualquer outro encontro. Eu não sou avivalista, eu não sou evangelista, como vosso pastor o é. Eu sou um pensador de família e de liderança. Em família, mais ainda. 90% das minhas viagens pelo Brasil e fora dele é sobre família. Então, família é prioridade. Por quê? Porque ela é prioridade para Deus. E aquilo que Deus prioriza, eu tenho um dever também de priorizar. Deus não trata a família como uma coisa a mais na criação, mas como excelência da criação. Fez o mundo, com ele o universo, fez o ser humano e o primeiro casal, e Deus criou a família. A primeira instituição coletiva que Deus criou no mundo foi a família. Então a família é um protótipo da igreja, e a igreja é um protótipo do céu. Essas extensões, claro, respeitando os limites de cada uma, são verdadeiras. Quando você percebe, então a família é sagrada, criada por Deus e sagrada, porque também é priorizada por Deus. Nós sabemos muito bem, assim isso no início da história do mundo, deixar o homem, seu pai e sua mãe, e vai arrumar uma mulher, no bom sentido, e criar uma família. Isso é lindo demais. Não quero você só com animais e entre árvores. Vou lhe fazer uma companheira, mas não quero um caso eventual que vocês se encontrem para namorar, se beijar, etc e tal. Quero que vocês façam uma família. Então Deus nunca pensou no ficar. Deus sempre pensou no constituir. O ficar é irresponsável aos olhos do Criador.
O constituir é obediência ao Criador. Porque Deus priorizou a família. Agora eu tenho o direito, como ser humano, de pensar, família começa com o casamento. Nunca após ele, mas com ele. O casamento já é a família sendo semeada. Casamento, claro, homem e mulher. Então é assim que é a família. Eu casei com 23 anos de idade. Minha mulher ia fazer 18 na época. E claro, foi a melhor coisa que houve na minha vida. Já estou com 47 anos de casado. Estamos eu e Neide. O casamento, para pensar, a família, eu só fiz 4 pontos, da gente lembrar, só para a questão de entrar, mergulhar na reflexão da família. Une pessoas diferentes. Desculpe, está um pouquinho adiante do que eu quero. Isso. Somos diferentes. Então, casamento nos transforma nas diferenças. Eu nunca fui adepto da ideia de que casamento me completa, me multiplica, me amplia. Coloco alguém diferente de mim no meu mundo. E também entro no mundo de outra pessoa. E aí, nós ampliamos a nossa vida, um com o outro. Mas somos diferentes. Em tudo, eu e nele somos diferentes. Mas nós nos ampliamos quando nos casamos. Segundo, pessoas pecadoras. Por isso que a família é um protótipo da igreja. Já foi dito hoje, igreja começa, é feita de pessoas diferentes e também pecadoras, que se transforma com a salvação, mas ainda não por completo, até que ele venha ou nós chegamos até ele. Então a gente busca santidade na família, porque nos sentimos pecadores o tempo todo. Também o casamento une histórias de vida diferentes, de visões de mundo, a gente chama de cosmovisão ou cosmovisões. O que minha mulher queria ser não era o que eu queria ser no mundo. Como ela pensava a vida, nunca foi como eu penso a vida. E nos unimos, nosso pensar. E aí ampliamos nosso universo na diferença. Eu pastor, ela é nutricionista. Eu super reflexivo, ela é super expansiva. Eu retraído, ela mostrada. No bom sentido. E ela está me ouvindo em casa agora. Mas é assim a vida do casamento. Por isso que é uma coisa bela. Imagina a igreja, todo mundo igual a todo mundo. Igual a você. Como seria essa igreja? Impossível de imaginar. E também pessoas unidas com propósitos de vida diferentes. Para criar construções de um mundo especial. Então Deus sempre foi intencional em tudo que fez. Deus não joga no varejo, vendo o que vai dar. Deus é intencional. Então eu mergulhei um pouco no meu direito de filho dele, para pensar com vocês uma família frutífera, porque Deus pensou a família desde o início. Como ele pensou para que fossem frutíferos. Então, é o meu pensar sobre Deus, no pensar de Deus sobre família, na sua intencionalidade. Primeiramente, para ser o lugar da realização humana. Ninguém produz fruto se sentisse uma pessoa improdutiva, não realizada, infeliz, paralisada. Então a família é esse espaço que Deus nos deu para nós nos realizarmos, celebrarmos a vida, os anos da vida, as conquistas da vida, os frutos da vida. Toda família, sobretudo família cristã, é lugar de celebração, de realização. Eu me sinto bem feliz em ser marido, em ser pai, em ser avô. Me sinto feliz em voltar para casa, em ter um lar, saber que foi minha conquista, também assim como minha esposa. Então, a família não é lugar de frustração, isso não é jardim, é deserto, não é pomar, é lugar árido. Não é lugar de revolta, de amargura, ressentimento, mas de vida celebrada, para ser vida que frutifique. Também Deus criou para ser o espaço, uma espécie de ninho da nossa afetividade. Nós não somos máquinas.
Alguns somos operários, todos trabalhadores, mas somos humanos. Somos crentes, mas crentes humanos, humanamente convertidos. Há em nós uma pele, há em nós sensibilidade, há em nós um coração afetivo, há em nós demandas afetivas que precisam ser resolvidas. E vai ter aqui nessa igreja domingo esse momento com a Camila. Por sinal, um momento muito oportuno. Então a família começa a gerar em nós o fluxo da afetividade. Eu preciso de alguém que me diga, eu te amo, que toque em mim. Marido e esposa tem que entender isso. Não é pagar contas, fazer feira e mostrar comprovantes. É senta aqui perto de mim e me dá um beijo. No cangote. Aqui entre o pescoço e a cucuruta das costas. Esse lugar é sagrado. No corpo humano é o santo dos santos. Fazer isso. De dizer o pai ao filho, senta no meu colo, tu és meu filho, colo. Escute, pais. Consultório de psicólogo, consultório de psiquiatra, de neurocientista, de neurologista, nenhum lugar no mundo é melhor que o colo do pai. É mais terapêutico que o colo do pai. E muitos homens crescem com demandas afetivas comprometidas, porque não sabem o que é colo de pai. E às vezes esse pai é o pastor da igreja, é um tio, mas o colo é uma busca constante da alma humana. Isso é família. Então você é crente, parabéns, homem de Deus. Bigodudo, barbudo, Bíblia grande, Bíblia grossa, paletó, gravata. Isso está meio ultrapassado, mas está em tempo ainda. Escute, diga à sua esposa, eu te amo. Você, minha irmã, sabe de Deus, da paz do Senhor. Você que se veste de maneira linda como a serva de Deus, com totó ou não, não importa. Diga ao seu marido, eu te amo. Não dê só a paz do Senhor, que a paz do Senhor não satisfaz a alma. É uma coisa de igreja e de espírito, mas a alma tem outras demandas. Se de manhã minha mulher disser a mim, para o Senhor servo, que está repreendida. Que servo, 6 da manhã, vai para lá. Me chama de meu amor, depois da paz, se tudo está resolvido. Aleluia, é isso aí, minha irmã. Diga a seu filho, papai te ama, filho. Por isso que a gente busca na igreja o que falta em casa, muitas vezes. A família é um laboratório da nossa socialização. Eu às vezes me pergunto, por que Eva veio depois? Deus sabe de tudo, mas eu penso também que Eva ajudou a Adão a amadurecer, se socializando. Essa aqui é sua companheira, não quero você sozinho. Ou somente entende mais que eu criei, que você nomeou. Você vai amadurecer no relacionamento com outra pessoa. Agora é sua mulher. Interessante isso. Eu estava em São Paulo mês passado, com minha esposa, num grande shopping almoçando. E de repente, um casal, eu com muito jeito pedi permissão para ter uma foto. Eles não deixaram. Mas qual era a cena? Os dois almoçando, havia um carrinho de bebê. Eu achei lindo o carrinho de bebê, fui ver o bebê, era um cachorro. Você imagina um negócio desse? Era um cachorro, cachorrinho. No carrinho tinha mamadeira, tinha toalha, tinha babador, brinquedo. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, que tipo de carência vive essa família? Família diz a gente como laboratório, você não pode ficar só conversando com planta, conversando com bicho, não é nada errado gostar da natureza, mas tenha gente perto de você. Tenha filhos, ame netos, mas ame a pessoa que gerou isso em você, sua esposa, seu marido e seu núcleo familiar de relacionamento saudável. Porque filho é fruto de tudo isso. Família é lugar de frutificação. Como Deus é sábio. Deus criou a família, eu imagino também, para trabalhar o nosso caráter. É na família que a gente revela verdades e mentiras. A coisa mais difícil para um homem é ouvir a sua esposa, você é um hipócrita. Eu lhe conheço, cara.
Pensa que me engana. Na igreja é um, em casa é outro. É lá em casa. Lugar nenhum do mundo nos confronta tanto como família. É na família que a gente aprende a ouvir verdades, construir verdades e pontes para o futuro, pontes verdadeiramente seguras. Família é um lugar de confrontação, de desafios, de afirmação e também contraste. É um espelho por onde eu não quero me ver, mas sou obrigado a me ver, que o outro traz muito de mim. Eu acho que eu seria muito frustrado. Eu sou uma pessoa muito bem realizada na vida, muito feliz. Se domingo após domingo, primeiro banco, como está aí, pastor Silas e demais colegas, minha mulher não parasse para me ouvir. Mas todo domingo ela pergunta assim, nós temos 8 cultos no domingo, em locais diferentes de João Pessoa. Ela diz, onde você vai pregar? Por que, Neide? Que eu quero estar onde você vai pregar. E ainda hoje pega um papel e fica anotando, eu não sei o que, mas anota. Também nunca perguntei para não me frustrar, mas sei que ela anota. E família é o primeiro templo e o primeiro altar onde Deus é adorado em nossa vida. Por isso a família é o protótipo da igreja, é a igreja do céu. A gente cantou aqui, a gente ouviu a palavra, está ouvindo, assim vai ser o céu. A gente é irmão em Cristo. A gente aprende a ser irmão também em casa, primeiramente. E eu queria, mergulhando no semear, que é onde vou demorar mais mesmo, assim, quais foram as expectativas de Deus com a família para que ela gere frutos. Eu vou falar um pouquinho duro algumas coisas, você me compreenda, me perdoe, mas me entenda. Primeiro, Deus, e aqui eu vou sempre ligar com semente, para tratar da solidão humana, plantando em casa a semente do companheirismo. Para mim, isso é uma expectativa de Deus com a família. Isso aqui é um lugar de plantio pelo companheirismo. É minha esposa, meu marido, eu aprendo então a usar o pronome nós. Nossa casa, nossos sonhos, nosso lar, nossa vida, nosso dinheiro, nosso ministério, nossos filhos, nossos netos, nosso. Então, quanto mais nós em nosso vocabulário, mais companheirismo em nossa existência. Quanto mais eu, meu e teu, mais solidão, mais doença em nossa psique pecaminosa. Algumas pessoas fazem mal à família onde estão. Tem que ser trabalhadas por Deus. Quem sabe hoje isso começa a acontecer. Pessoas egoístas, individualistas e narcisistas. Um lugar de companheirismo não é saudável, é deserto, quando quem mora nela ou a dirige é individualista. Nunca cabe outro perto de mim. É egoísta, apenas para mim, não para você. É narcisista. Você sabe que o narcisista é uma doença do eu, uma neurose crônica, em que a pessoa não reconhece o outro, a não ser como espelho de si mesma. Por isso, família sofre com gente assim. A gente frutifica o companheirismo na família, para depois na vida. Aprende a mãe em casa, a esposa, os filhos, para dar aos irmãos na igreja. É assim que a vida continua. E Deus criou esse jardim. Então eu pergunto agora, e pergunto com muita assim, contundência, como é você em casa? Você dá a mão ou encolhe os braços? Você abre o bolso ou esconde-se pelo paletó? Responda-me! Nos aniversários, o que você faz? Espera receber ou é pronto para dar primeiro? Na dor, você é lenço ou é silêncio? Na celebração, você é omissão ou é presença festiva? Isso é família, pensada por Deus. E a nossa fé, nosso fervor religioso, não pode inibir a gente de ser em casa como temos que ser. Minha mulher não quer um pastor somente, ela quer um esposo. Meus filhos querem um pai. Meus netos querem um avô. O reverendo fica para depois. Porque pai, marido e avô, também mãe, esposa e avó, faz outro sentido na vida
dos que vivem perto da gente. Escute, sem abrir a Bíblia, nós já somos em casa Bíblias abertas. Ou então Bíblias negadas. Depende de como somos em casa. Olha o que diz a Bíblia sobre isso. Vocês sabem. Disse ainda o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Solidão é doença. Tem que ser tratada. É lutar contra a ordem divina. Então eu vou lhe fazer uma companheira. O que é companheira? Alguém do meu lado. Para dividir comigo a vida. A família frutifica quando eu estou com alguém que comigo ajuda a plantar sementes, a colher os frutos e a usufruir dos frutos. Que prazer ter uma refeição solitária, a não ser numa emergência da vida. Que beleza uma cama vazia, a não ser numa situação muito especial. Que beleza nessas coisas? Nenhuma. Nenhuma. Segundo, por favor, trazer, Deus, bênçãos geracionais. Plantar sementes de legados eternos. Nós não nos bastamos. Não terminamos aqui. No passado recente, não muito distante, eu conheci, preguei na Assembleia de Deus e estou em Cristo, quando era um outro pastor. Quando era outro templo, era outra realidade. Pastor Santos. Mas ele soube lidar com isso. Sua vida foi semente geracional. Está aqui o genro dele. A filha dele. O neto dele, a história dele aqui. Entenda isso. É assim que Deus quer que nós plantemos na família bênçãos geracionais. Então nós somos ao mesmo tempo sementes e semeadores. Meu filho é pastor. Minha filha é casada com um pastor. Meus netos vão ser o quê? Certamente tudo no reino de Deus. Que um dia meus pais plantaram na gente essa semente geracional. A bênção de Deus. Então ama a igreja. Viva o Senhor. Não seja responsável que só fala, vamos para a igreja como que a força, faça a sua vida uma semente. Diga a seus filhos e netos, igreja é solo fértil para gerações que virão depois da gente. Eu peço a Deus que um dia você tenha a bênção. Como eu peço a Deus de envelhecer. Que velhice é bênção. E chegar aqui nesse templo, com o seu neto bisneto, e dizer assim, papai foi batizado aqui. Mamãe cresceu aqui. Aqui Jesus mudou a nossa história. Aplauda o Senhor por isso, pela sua história que está por vir. Amém. Olha só, eu preguei nesse versículo, quando vim aqui um tempo atrás, também na Semana da Família. A sua posteridade será conhecida entre as nações, não como ladrões, bandidos, traficantes, milicianos, sabe nada, violentos, pervertidos, perturbados, neuróticos, doentes, ateus, desviados, rebeldes, prisioneiros, não! Não mesmo, que não mais da nossa geração. Vão conhecer como família abençoada por Deus. Por isso, família é lugar de frutificação. Erga as mãos comigo, por favor. Erga as duas mãos, todo mundo. Erguer não é tirar da coxa, não. Erguer é levantar. Diga assim, Senhor Deus, a minha família é um lugar de frutificação. E eu verei a minha descendência louvando o teu nome. Se crê nisso, dê glória a Deus, aleluia agora. Com força e alegria ao Senhor. Terceiro, Deus pensou a família como um lugar de frutificação para ser um lugar onde você se posiciona na sua fé e nos seus valores. Você semeia isso. Meu pai me ensinou, Deus é Deus, não tem outro. Meu pai me ensinou, Jesus é Salvador, não tem outro. Ele ensinou isso a gente, igreja é sagrada, não há lugar melhor em nossa vida, vamos para a igreja. Só o Senhor é Deus. Meu pai nos disse, não a imagens
não a idolatrias, não a horóscopo, não a cartomantes, não a quiromantes, não a videntes, não a feitiçaria, sim a Jesus, Senhor dos senhores. E a gente se posicionou na vida. Meu pai disse a mim, quero que você case, eu quero neto. Procure uma esposa. Ore. Onde você for, diga, eu sou evangélico, sim. Eu não sou meio termo. Não sou meia boca. Eu sou crente em Cristo. E Jesus salvou a minha vida. Então, família é lugar de posicionamento. Você semeia isso para os seus filhos. Tem que ter coragem de lutar contra essa sociedade relativista que fica fazendo assim média na ideia de que a gente tem que ser politicamente correto. De forma nenhuma, às vezes tem que romper com tudo isso. Está na contramão das coisas. Dizer como Josué, e a gente pode dizer tudo juntos, eu e minha casa. Vamos ler juntos esse versículo? Tão conhecido, mas é lugar de semear posicionamentos. Vamos lá comigo todos juntos? Leiam. Porém, agora forte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Outra vez. Amplie essa casa. Eu e a minha família. Isso é posicionamento na vida. Isso nasce em família. Quando a família gera gente assim, nossos filhos vão para a faculdade e se posicionam contra o evolucionismo, contra o materialismo. Eles se posicionam que é o ouvido dos pais. Mas quando em casa não gera essa semente, eles não sabem sequer como se colocarem. Porque não foram gerados para tomar posições. Continuando, família é lugar de restauração e de recomeços. Eu digo, são sementes para uma nova humanidade. Como foi na geração de Noé com a nossa. Queridos, a gente tem que entender que nós somos sementes para um novo mundo, uma nova geração, um novo tempo. A gente não pode entrar nessa, sabe, esse engano diabólico que tudo parou, não. Deus tem algo novo a fazer no mundo através da gente, nossas famílias. Então, escute, celebra o Natal. Que história é essa de não celebrar o Natal? Como saberão que foi Jesus, se Papai Noel toma a cena toda? Me explique, só comércio? Só shopping center? Jesus fica onde? Celebra a ressurreição de Cristo. Isso é um recomeço. É a nossa fé no Cristo ressurreto. Celebra a oração. É a nossa forma de conversar com Deus. Família é lugar de recomeços, de repovoar aquilo que virou deserto ao longo da vida. Faça cultos domésticos. Traga para a igreja, venha a congressos, abra a Bíblia, mas entenda, Deus nos chama para, em família nós plantamos as sementes de novas gerações. Eu chamo de uma nova humanidade. Disso, não se abre mão. Sejam pessoas generosas, amigas, respeitadoras, mas sobretudo tementes a Deus. Eu amo esse texto de Noé, quando Deus fez por ele e sua família recomeçar tudo que o dilúvio havia destruído. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Há espaço nesse mundo que Deus quer contar com a gente. Por favor, só mais 2, eu termino vocês. Família, Deus pensou para curar a terra das suas maldições. Plantar semente de conversão nos lares. O diabo ataca a família por causa disso. O mundo está doente pelo pecado. O mundo está debaixo de maldições do pecado. Em todas as esferas, na política, no judiciário, na intelectualidade, nas universidades, de todo mundo. As esquerdas dominam a consciência global, o pensamento global, anti-Deus, anti-igreja e anti-Cristo. Então a gente vê que o mundo está sob essa maldição, então a gente vai na família lutando para isso mudar. A gente cura o mundo para dentro da nossa casa, plantando sementes de recomeços. Abrindo o jogo. Fala sobre Deus,
o amor de Deus, o temor a Deus, sobre a eternidade. Não é só isso aqui, gente. Há um céu, que também há um inferno. A salvação, que é a perdição. Vamos nos voltar para Deus. Quero essa arca recomeçar para acabar essa maldição em que o mundo está mergulhado. E aí pais e filhos se encontram numa perspectiva de semeadura, com a Bíblia aberta. Eu coloquei esse texto para você entender o que eu quero dizer. Deus, na família, olha que lugar de semeadura, converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com a maldição. Quanto mais famílias crentes, mais saúde na terra. Quanto mais famílias tementes a Deus, menos maldição nesse mundo. Por isso, é famílias saudáveis que frutificam para um mundo melhor. Escute, queridos, me perdoe se aqui é alguém que não pensa como eu penso, mas não espere mudança no mundo para melhor, através de governos, de partidos políticos, de líderes políticos, seja quais forem, de presidentes a vereadores. Vai mudar o mundo. Famílias frutificando para Cristo, gerando amor, salvação, mudança, conversão, não ao pecado. Isso muda a história do mundo. Quando os pais e filhos se convertem, coração um ao outro, através da palavra de Deus. E eu quero terminar essa parte, já indo para o final. Penso que Deus também criou a família para trazer salvação para toda a casa. Acho lindo isso. Traga a sua família. Venha com a sua família. Há Deus um projeto, começar com alguém para atingir a casa. Meu pai e minha mãe eram filhos de Maria, católica do Pé Roxo, no interior da Paraíba. Tanto é que eu tenho um primo que é arcebispo católico. Aí vem Deus e salva meu pai, um policial militar. Por ele, por meu pai, traz minha mãe para Jesus. A revelia da família dela. Se casaram numa casa que a igreja, a família não permitiu casar, sequer no tempo evangélico. Nasceu outros filhos. Meu pai injeta evangelho nesses filhos. Planta a semente da salvação. Hoje toda a família é rendida a Jesus Cristo. Por isso, bendita a igreja que investe em família. Família é lugar de semear, plantar a palavra para colher salvação para todos. Lembra aquele momento bonito no livro de Atos, lá do carcereiro? Mas olha só, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Família é lugar de salvação, que produz vida e vida em abundante. Vamos trocar a tua casa por minha casa. Diga assim comigo: crê em Jesus Cristo, serei salvo eu e toda a minha casa. Agora diga toda com força. Toda a minha casa. Isso envolve filho, neto, agregado, metido, que não é metido, que você quer, que você não quer. E todo mundo vai no pacote. Porque quando a salvação vem, também todo mundo muda para melhor. Vamos comigo então? Eu vou ler assim, olha. Eu vou crer, vou começar com crer, no Senhor Jesus Cristo, e serei salvo. Eu já sou, mas serei, no sentido do que estou dizendo. E toda a minha casa. Agora esse todo você vai dizer com força, como que dando um murro de boxe na cara do capeta. É toda, não é assim, é toda. Erga a mão comigo, erga a mão. Estamos no ringue da vida. 1, 2, 3. Crê no Senhor Jesus Cristo e serei salvo. Eu e toda a minha casa. Outra vez. Eu e toda a minha casa. Última vez. Eu e toda a minha casa. Glória, 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 Senhor. Deus fez família para nos ensinar sobre tantas coisas. Mas eu quero adiantar um pouquinho, pela hora, e pensar um lugar para que nós fôssemos filhos e ele ser chamado de pai. Um lugar que planta identidade espiritual. Eu não sou órfão. Meu pai já morreu, mas eu não sou órfão. Eu tenho um pai que tem o nome, o Deus dos exércitos. Meus irmãos se casaram, não fiquei só. Eu tenho uma família, a família dos meus irmãos em Cristo.
E Deus pensou família para a gente entender o que é lar. Que você nunca vai estar desprovido de identidade espiritual. Você tem um pai. Você tem irmãos. Você tem uma casa. Você faz parte da família de Deus. E eu queria comigo você lesse esse versículo penúltimo essa manhã. Por favor, todos juntos. Porque... Abba, Pai. Na Bahia é painho. Na Paraíba é papai. No Rio não sei se é somente pai. Mas na igreja é Abba, Pai. Então eu tenho painho, pai, paizinho, Abba, Pai. Acha pouco? Bom demais. Lugar de filiação. Diga a quem está perto de você. Você é meu irmão, minha irmã em Cristo. Diga assim, agora. É meu irmão. E Deus é o nosso Pai. Eu quero orar por você. Então, olhe aqui para mim. Eu pensei, no meu último slide diz assim, a família no pomar da vida. Eu quero fechar agora e a gente orar. Ser semente é a minha vocação. Mas frutificar é a vocação da família. A família não pode ser estéril. Ela não é deserto, ela é um pomar. Então, a minha vocação como semente é frutificar. E família, minha família também é frutificar. Sabe por quê? Que a família é sagrada. E a minha vida também é sagrada. A sua vida é sagrada para Deus. Então, seja pai, seja mãe, seja avô, seja tio, seja sogro, seja sogra, seja o que for em família. Sua vida é sagrada. Leve isso como missão de vida. Frutificar em família. Sabe por quê? Porque nós não nos pertencemos. Somos família. E somos também chamados à frutificação. Eu queria ler, encerrando, Romanos 14, 7, que eu acho um dos textos mais lindos da Bíblia, mais existenciais da Bíblia, mais completos, que dá sentido à minha vida. Nenhum de nós vai projetar para você. Romanos 14, 7. Vive para si. Nenhum de nós morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que vivendo e morrendo somos do Senhor. Família é lugar de frutificação. Fique em pé, por favor, nesse instante.